Graça e paz, pastor Ricardo, mãe, boa noite, benção. Amém, deixa eu ver, 8:01, vamos compartilhar, né, essa mensagem. Hoje vamos falar de disciplina. Pai do Senhor, pastor Éder, vamos falar de disciplina. Se você conhece alguém que gostaria de ouvir sobre o assunto, né, compartilhe. Daqui a pouquinho a gente já vai estar orando e começando aí a falar desse tema importante, né? Vamos falar de disciplina dentro do contexto familiar, né? Mas ele também se aplica à igreja, né, como um todo. Uma disciplina importante e às vezes mal entendida. Pai do Senhor Olga, Deus abençoe, seja bem-vinda. E você pode compartilhar, né, irmãos? Passar para outra pessoa. Deus te abençoe, Edna. Estamos aguardando aí 8:02. Mais um minutinho, já vamos orar. Pai do Senhor Dainha, Deus abençoe, seja bem-vinda também. E você pode compartilhar, né, irmãos? Nós vamos falar sobre disciplina, é o nosso assunto de hoje. Pai do Senhor Magna, Pai do Senhor Newton, sejam bem-vindos. Já vamos orar, né? 8:03. Já estamos aí no horário, né, para orar. Nós vamos orar e vamos começar a falar do assunto disciplina. Amém? Vamos orar então. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, nessa noite, te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem guardado as nossas vidas, tem nos suprido, Senhor, de todas as nossas necessidades, e nós te damos graças por isso. Pedimos que a Tua mão, Senhor, seja sobre nós nessa hora, que o Senhor alcance também os aflitos, Senhor, os doentes, aqueles que estão passando por alguma dificuldade, Senhor, que a Tua mão seja com cada pessoa, ó Deus, e agora que nós vamos estudar a Tua palavra, Senhor, que seja o Teu Espírito a falar conosco, seja o Senhor o nosso professor, nós possamos ser acrescentados, Senhor, pelo Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pai do Senhor, Sueli, Liu, André Araújo, sejam todos bem-vindos, né? Nós vamos falar, irmãos, hoje sobre disciplina, o texto, né, o texto base para a gente começar a falar desse assunto. É um assunto importante, né? O nosso estudo ele é simples, direto, mas é muito necessário. Hebreus capítulo 12, versículo 5 até o versículo 11, nós vamos ler, né? Então, livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 5 em diante, diz assim: e vocês se esqueceram da exortação que lhe é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exercitados, fruto de justiça. Amém? Chegou aqui Luciana Bus, Deus abençoe, seja bem-vinda. E Mary Ellen também, né? Deus abençoe. Então, irmãos, nessa noite nós vamos falar a respeito da disciplina, né? Vamos usar o texto de Hebreus aqui para quem chegou depois. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 5. O nosso assunto é disciplina, como eu falei aqui no começo. A gente vai falar da disciplina
dentro da família, né, com os filhos, mas também vamos aplicar aqui o conceito geral de disciplina para a igreja, né? Quando a gente trata de disciplina na igreja, né, um texto bastante conhecido, a Bíblia fala que se você viu o seu irmão pecar, você vai lá e corrige aquele irmão, né, para que ele possa voltar, né, a caminhar conforme a palavra nos orienta. Graças e paz, Anderson. Te dê, Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Pai do Senhor, Estela. Deus abençoe. A Bíblia fala para você exortar aquele irmão. Se ele te ouvir, amém. Você ganhou o teu irmão e ali o caso se encerra, né? Fim de caso. Pai do Senhor, Paulinho. Deus abençoe. Mas a Bíblia diz que se ele não te ouvir, você vai lá e leva para uma testemunha. Se ele não ouvir, né, você leva à igreja. E ainda, se ele não ouvir, ele é excluído, né, colocado fora do convívio da igreja. Quando a gente traz a disciplina para a questão familiar, né, Pai do Senhor Lara, Pai do Senhor Sara, Deus abençoe. Quando você traz para o contexto familiar, a gente não vai pensar, né, num pai que dificilmente, a gente até escuta que acontece, né, mas dificilmente um pai que coloca o filho para fora de casa, né? Principalmente no contexto que nós vamos olhar agora, que é o contexto da criação. Então, ó, a disciplina, antes de mais nada, ela é uma expressão de amor, né? Nós precisamos entender assim. Toda vez que a gente fala de disciplina, eu sempre vejo isso, né, na igreja, as pessoas costumam levar a disciplina para o lado do castigo, né? Do castigo, só leva para esse lado, do castigo. Mas não entende que a disciplina, né, é mais do que um castigo. Ela é uma expressão de amor. Mas como é que você pode falar isso, pastor? Porque a palavra de Deus diz isso para nós, né? O texto que nós lemos aqui, a Bíblia diz que Deus corrige o filho que ele ama. Pai do Senhor, Rafa. Então Deus corrige o filho que ele ama. Então significa que a Bíblia até alerta, né? Se você está sem correção, você não é filho, você é bastardo, né? Porque Deus corrige o filho que ele ama. Então a disciplina é, antes de mais nada, uma expressão de amor. Ela significa que alguém significa que alguém importa. Quando você está sem a disciplina, quando ela não acontece, significa que você está, vamos dizer assim, a própria sorte, né? As pessoas não estão se importando de ver você caminhando por um caminho ruim, né? Por um caminho mau. Então, quando você é disciplinado, a primeira impressão, claro que a gente vai falar aqui como é que essa disciplina é feita, né? Tem muita confusão a respeito. Pai do Senhor, irmãos, acho que deu uma travada aí, né? Quem está me ouvindo, dá um joinha para saber que você está me ouvindo. Né? Para mim cortou aqui, não sei se cortou para vocês. Quem está me ouvindo aí, me ajuda, né? Me dá um sinal de que você está me ouvindo. Televisões, não? Acho que lá de cima tá, hein, Lucas? Alguém tá me ouvindo? Me dá um retorno, por favor. Pai do Senhor, estão me ouvindo, irmãos? Tá me ouvindo? Faz um joinha para me saber que você tá me ouvindo. Para mim cortou aqui. Obrigado, pastor Ricardo. Então voltando, irmãos, a falar o que nós estamos falando, né? A disciplina é uma questão de amor. Provérbios, capítulo 19, o que ele diz a palavra de Deus? Obrigado, Sara, obrigado, Edna, obrigado, pastor Ricardo. Provérbios 19, versículo 18, fala assim: corrige o seu filho enquanto há esperança, mas não se ceda ao ponto de matá-lo, né? Corrige o seu filho enquanto há esperança, mas não corrija ao ponto de matá-lo. Nós devemos olhar, obrigado, irmãos,
nós devemos olhar para... Estão ouvindo até a máquina de lavar? Ô, glória! Então, não, é ventilador, você está ouvindo? Meu Deus, o ventilador está barulhento. Olha só, a disciplina é um direito. Você já pensou? Obrigado, pastor Éder, obrigado, Ainha. A disciplina é um direito do cristão. Às vezes eu fico olhando as pessoas que dão muito valor e tem que dar, né, aos seus direitos. A gente, como cidadão, né, tem obrigações e direitos. Como membro de igreja também, você tem obrigações e direitos, né? Um direito que nós temos é de ser exortado, ser disciplinado. É um direito que pouca gente exige, né? Eu já vi assim algumas pessoas fazerem isso, mas é raro. Aquela pessoa, não, eu tô fazendo alguma coisa errada, né? Então eu não vou ser disciplinado. Então, quando você falar de disciplina, entender disciplina, entenda como direito e não como castigo. Então, a disciplina é uma questão de amor, ela mostra que alguém se importa conosco, né? Ela é um direito que nós temos. Só que aí, a gente vai entrar agora na questão da disciplina propriamente dita, que é o quê? Disciplina tem a mesma raiz da palavra discipulado. Discipulado e disciplina tem o mesmo radical, né? A mesma raiz, a mesma base. E a gente precisa entender isso, né? A disciplina ela pode ser corretiva ou formativa. Corretiva é o quê? Quando você vai fazer um ajuste para alguém que saiu vamos dizer, do rumo, do caminho certo. E a disciplina formativa é o próprio discipulado, né? Então, para você corrigir alguém, você precisa formar, né? Quando a gente fala disciplina escolar, né? Disciplina escolar, o quê? Você está aprendendo uma matéria. Então, o discipulado, né, faz parte da disciplina. Só que a informação, vocês, por exemplo, né, eu estava dando uma olhada aqui por baixo, né? São 14 lives por semana, quer dizer, 28, 56 lives por mês, 3 meses e pouco. Os irmãos receberam aí quase 200 lives, né? Quero até agradecer os pastores aí, nossos companheiros, né? E os irmãos aí da manhã, os levitas. Você recebeu aqui quase 200 lives de disciplina ou de formação, né? Principalmente aquelas que falam do aprendizado, né? Todas elas, né? Quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente é confrontado. Mas a que tem o ensino, né? Ela se dedica mais a isso, é mais profunda em relação a nos ensinar os princípios de Deus. Então, isso é disciplina também, né? A disciplina, tanto ela forma como ela corrige, né? Provérbios 22, versículo 6, nos ensina o seguinte, ó, Provérbios 22, capítulo 6. Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E aí, como a gente está falando para pais, né? Quanto melhor for a disciplina formativa, menos necessário vai ser a disciplina corretiva. Quanto melhor você formar, né, vai haver menos necessidade de corrigir. É o que está escrito aqui no Provérbios 22, 6. Né? Ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Graça e paz, Sônia. Deus abençoe. Giovanni Soares também, né, de Santa Teresa. Quem mais que chegou aí? Amém. Então, quanto melhor você formar, né, quanto melhor for o seu discipulado, a necessidade de corrigir vai ser menor. Deus sempre teve essa preocupação, né? Quando a gente olha a maneira de Deus agir com o seu povo, né, Deus sempre anunciou os seus decretos, as suas leis, e fez de forma pública. E mandou o povo repetir e fazer, né? Quando Deus chama lá Moisés no monte, entrega o decálogo, né? E fala para ele ler para o povo todo, para o povo ser informado. Quando você pega o livro, o Pentateuco, né? Deus sempre falou para os profetas o quê? Repetirem, por quê? Para as pessoas saberem sobre a lei, né? Sobre os decretos de Deus, sobre os estatutos de Deus. Que a coisa mais terrível, não sei se já aconteceu com você, geralmente com quase todo mundo, é você ser corrigido por alguma coisa que você nem sabia como era, como deveria ser. E isso acontece bastante, né? A pessoa é corrigida e ela leva até um susto, ela não sabe por que ela está sendo corrigida, porque ela não foi ensinada, ela não foi discipulada, ela não teve, né, a disciplina formativa, só a corretiva. E aí ela vai aprendendo aos trancos e barrancos, né? Porque ninguém parou
para ensinar. É claro que tem gente que não busca esse ensinamento, né? A gente estava falei aqui outro dia, aproveitar, né, o nosso tempo aqui para fazer uma correção para vocês também, uma disciplina corretiva. Os irmãos falam, pastor, eu não consigo ver live. Eu falei, gente, o pessoal vê 2 horas de futebol na TV, né? Tem gente que vê 2 horas de novela, tem gente que vê maratona de série. Então a pessoa consegue ver. Por que ela não tem interesse de ver uma live de 1 hora, né, da palavra de Deus, de aprender? É porque ela não deseja, aquilo não arde no coração dela. Não acredito que todas as lives nossas sejam ruins, né? Que o nosso povo, nossos líderes aí, pastores e levitas estão transmitindo algo ruim, né? Sempre. Eu creio que Deus tem falado conosco, né? Então a gente precisa dessa formação. Agora, quando a gente fala de criança, de família, de casal, a criança, a Bíblia fala que a estultícia está ligada ao coração do menino, né? Então ele já nasce dessa forma. Como eu falei, Deus sempre teve essa intenção e nós precisamos fazer a mesma coisa, né? Nós precisamos fazer a mesma coisa. Tem muita gente espantada com esse tempo que a gente está passando, e se a gente olhar com os olhos corretos, né, a gente sabe que Deus está no controle de tudo, inclusive dessa pandemia, né? Deus permitiu, talvez não seja a direção, mas, né, a permissão, ele permitiu com um propósito, tem um propósito nisso. E eu creio, né, no meu coração, a convicção minha, que esse propósito é fortalecer as famílias cristãs, né, que haja estudo da palavra dentro de casa, que o pai, né, se coloque como sacerdote, a mãe também, né, ensine aos seus filhos, né, e leiam juntos, e orem juntos, e estudem juntos. Eu creio que esse é o objetivo, né? Eu entendo assim, de Deus, para que a igreja volte mais forte, melhor. Alguns não vão conseguir voltar, porque como eles nunca tiveram isso e agora também não querem fazer isso, eles estão muito fracos, né? Estão muito fracos, por quê? Porque eles não estão buscando isso. E quando a pessoa é adulta, né, ela tem isso. Agora, quando é pequenininho, quando está nas suas mãos ainda, porque vai chegar um tempo que não vai estar mais, né? Seus filhos vão crescer, eles têm livre-arbítrio como você, e eles vão escolher os caminhos dele. É igual a Bíblia fala que eles são flechas na mão do arqueiro, né? E depois você solta a flecha, você mira a flecha, né? Soltou, você não pode mais correr atrás dela para ajeitar o percurso, né? Você tem que lançar bem lançado. E esse lançar bem lançado é a disciplina formativa, né? É o discipulado que deve ser feito na sua casa. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, né? O texto, 2 Timóteo 3,15. Vamos ver o que está escrito aqui. Paulo falando a Timóteo. Paulo diz assim: e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Bem-vindo, Fábio Emerson. Deus abençoe. Então o que Paulo está falando a Timóteo aqui? Que ele desde pequenininho, né, ele foi ensinado na escritura, né, pela mãe, pela avó, elas ensinaram Timóteo. E Paulo sabia disso. Então isso faz parte da disciplina formativa, né, quando você vai formando uma pessoa. Como eu falei, Deus sempre teve esse intuito e nós também temos que ter. Só que isso, né, nos dá uma obrigação, né? Eu acho que essa é a grande luta do momento, né, que os pastores aí estão enfrentando com o rebanho. Por quê? Porque como o povo, né, de uma maneira geral, falando de igreja, né, não especificamente fonte de vida, mas fonte de vida também, igreja de uma forma geral, Pai do Senhor Fabiano e Jussara, como os pais não foram ensinados, ou ainda não tomaram essa responsabilidade, né, de serem sacerdotes nas suas próprias casas, eles estão sentindo muita falta disso, né? Tem pai que entrega a educação do filho ao colégio, e também pai que entrega essa educação, essa formação à igreja. Se você pegar o tempo, né, irmão, alguém já fez esse estudo, uma criança passa 2 horas por semana na igreja, né? No nosso caso aqui, fonte de vida, quinta e domingo, 2 horas. Né, se eu considerar quem vai EBD, são 3 horas. A criança passa 3 horas por semana na igreja, né? Vamos dizer, aí ela passa 5 horas por dia no colégio, então ela passa
30 horas no colégio, né? Passa 3 horas na igreja, a semana tem, né, 24 vezes 7, 140, 168. 168 horas. Aí ela passa 56 horas dormindo, ó, 56, 112, ela passa 56 horas dormindo, 3 na igreja, 30 no colégio e mais ou menos 120 com os pais. E o que o pai faz nessas 120 horas? Ó, a diferença. A escola, ela tem 30 horas por semana. A igreja tem 3. Para quem vai quinta, no caso da fonte, quinta, domingo de manhã e domingo à noite. Então a igreja tem 3 horas, a escola tem 30, o pai tem 120 horas. Ah, pai, mas ele trabalha, né? Ele faz um monte disso, um monte de aquilo, está ocupado, o mundo mudou, pastor. Mas, irmãos, né, o que a Bíblia fala lá da torre, que é quando a gente vai construir? Graças e paz, pastor Nilson, graças e paz, Silvani, Marcelo, Deus abençoe. O que a Bíblia fala? Que quando eu vou construir uma torre, eu tenho que calcular, né, se eu posso construir aquela torre. E o filho faz isso, né? Eu vou precisar investir nele, vou precisar ensiná-lo, porque senão o que acontece? Olha o que Lucas 6:39 fala para mim e para você. Jesus contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão no buraco? Então, se o pai e a mãe não têm, né, o interesse de estudar a palavra, de buscar na palavra, aprender e ensinar o seu filho, o que ele vai ensinar para o filho? Vai ensinar a tradição, né, dos pais, dos avós. Tem muita tradição errada, irmão. Tem muita tradição que é de pecado, né? Tem muita tradição que é equivocada, tem muita tradição que o seu pai, com a maior boa vontade, com a melhor sinceridade, pensou que te ensinou certo e ensinou errado. E aí você ensinou errado para o seu filho, né? O avô ensinou para o pai, que ensinou para o filho, que ensinou para o neto, todo mundo errado. Pastor, mas aí como é que eu vou ter convicção de que eu vou ensinar o meu filho certo, o princípio, o direito para a vida? Palavra de Deus, Bíblia. Né? A Bíblia é a verdade, a Bíblia é o caminho, a Bíblia é a vida, né? Jesus, caminho, verdade e vida. Então o que eu posso ensinar para o meu filho? A Bíblia. Mas para que eu ensine para o meu filho, para que eu ministre minha esposa, minha casa, eu preciso aprender, eu preciso buscar, né? Eu preciso ter interesse. Então, na verdade, até um pai, né, uma mãe que leva o filho para IBD, que leva o filho para estudar, ou que faz o culto doméstico em casa, que ensina a palavra de Deus em casa, ele está fazendo uma coisa que prova que ele ama, né? Porque o amor, ele é provado por obra, por atitude, né? E quando eu amo, eu falo assim, que eu vi uma vez em Porto Seguro, num congresso que eu fui, uma educadora dizendo o seguinte, que a gente, quando paga um colégio caro para o filho, não sei se alguém teve essa experiência, e o menino não quer acordar de manhã para o colégio caro, você arrasta ele, né, joga água, grita, olha, eu estou pagando um colégio caro, você tem que ir. E a gente faz tudo para que ele vá naquele colégio caro. Agora, na EBD, que é a salvação, né, que é a vida eterna, que é o culto de estudo, irmão, é o que dá base, né? O culto de adoração é uma bênção, glória a Deus, né? A gente tem necessidade de adorar a Deus, fomos feitos para isso. Mas o que nos sustenta é culto de estudo, ensino. Culto de libertação é culto de estudo, né? Culto de fortalecimento, de renovo, é culto de estudo, é onde você vai aprender. Conhecereis a verdade vos libertará. E isso não é feito só em casa. E a pandemia, para mim, tem esse sentido. É feito, aliás, não é feito só na igreja, é feito em casa também. Então essa é a hora, né, dos pais assumirem essa responsabilidade, né, de disciplinar. Esse menino dá muito trabalho, tem que disciplinar e tal. Mas e a disciplina formativa? Como é que faz? Se você não ensinar, não formar, como é que você vai corrigir do que você não ensinou, do que você não formou? Né? A pessoa vai ficar, aquele pai que só corrige, pai mudo, né? Vai lá só com a vara, só com a ripa, só com o chinelo, só com o cinto. E o filho fica, mas eu não sei nem o que eu estou apanhando, não me ensinaram o que é certo, o que é errado. Né? Então precisa ensinar, precisamos conhecer, porque senão um cego guiando outro cego, vai os dois para o buraco. Né? Depois de ensinar, aí
eu vou ter a necessidade de vez em quando de fazer a correção, né? Vou ensinar. E é tão legal, é claro que você tem idade, né, mano? Vamos falar disso aqui daqui a pouco. Tem idade, você não vai pegar. Eu sempre conto uma história, eu vi uma mãe, né, na igreja, uma vez uma criança pequenininha. E a mãe tem aquela coisa de argumentar com o filho, ótimo, né? Mas tem a idade correta. E ela estava argumentando, meu filho, você não pode fazer isso. E o menino pequenininho, não sei se tinha 3, 4, por aí. Tentando explicar e conversar com ele igual adulto, e não é adulto, né? E aí ele foi e bateu no rosto da mãe, dentro da igreja. E a mãe tirou a mão, não sei se é porque ela ficou sem graça, estava perto de mim, né, pastor, e continuou conversando, e o menino deu outro tapa nela. E ela mais sem graça e tal, não pode fazer isso com a mamãe e tal, né? E ela deu o terceiro tapa. Eu falei, meu Deus, né? E às vezes, né, conforme o entendimento, a Bíblia fala da correção até com a varinha, né? A gente sabe que hoje aí o pessoal até prende, né? Mas vamos falar disso, como é que isso deve ser feito. Às vezes precisa ser corrigido, né? Como é que é a correção bíblica, né? Correção bíblica. Lembrando, né, que eu estou falando aqui primeiro, você que chegou depois, assiste o vídeo do início, para você entender que primeiro eu formo, para depois eu corrigir, né? Primeiro eu preciso formar. E formar na palavra de Deus, né? Naquilo que eu penso, naquilo que eu acho. Até porque o evangelho envolve isso, né, irmãos? O evangelho é uma reeducação. Eu venho cheio de valores da minha vida inteira e quando eu aceito Jesus eu vou aprender tudo de novo, né? Eu vou aprender uma série, meus valores vão mudar, né? E eu preciso ter esses valores para passar para o meu filho, para ensinar ele como a Bíblia fala. Agora, se depois de aprender, né, eu vou ensinar uma vez, 2, 3, isso demora, leva tempo, né? Ensinar não é uma coisa rápida. Você vê que Jesus ficou 3 anos e meio com os discípulos sem errar nunca, e eles ainda pisaram na bola várias vezes depois, né? Então ensinar demora, ainda mais para nós que somos imperfeitos, demora, mas você vai ensinar, né? E depois sim corrigir. Depois você pode, fica muito até mais fácil para você corrigir. Falar, não filho, eu não te ensinei isso aqui, lembra que a gente conversou? Lembra que eu te expliquei como é, como é que não é? Então, você errou. E aí a Bíblia fala como que essa correção deve ser feita, ó. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Então a maneira de corrigir é com brandura, com amor, né? Ah, pastor, está falando um versículo bíblico referente ao irmão. O seu filho é seu irmão em Cristo, né? Ou vai ser quando ele converter. A sua esposa, seu cônjuge, seu marido é irmão em Cristo. E as leis que se aplicam aos irmãos em Cristo se aplicam também à nossa família. Você tem que fazer a mesma coisa, né? A mesma coisa. E aí, essa correção é dessa maneira. Também, né? 2 Timóteo, o que fala? Ó, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 e 25. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos. Ó, os brandos aí dão glória. Apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecer a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer, né? Então a ideia da disciplina corretiva, né? Falamos aqui que a disciplina é formativa e corretiva. A ideia da disciplina corretiva é trazer a pessoa de volta, né? Não é fazer a pessoa perder a esperança. Com o filho, né? É mais claro ainda isso, né? Você pode deixar o seu filho desanimado só com correção, você não ensina, não gasta tempo, não fala, né, não discipula, e aí só a correção e na violência, né, que não é o caminho bíblico, nunca foi, é o caminho com brandura, com mansidão, que fala aqui, que o servo do Senhor não vive a contender. Tem gente que é só aquela gritaria na casa, né, aquele alvoroço, aquela confusão, aquela briga que você olha, né, e o filho não está aprendendo nada, ele está aprendendo violência. Por isso que a gente nunca
deve corrigir filho com a cabeça quente ou com raiva, né? Lembrando sempre que correção, né, que é voltar para o curso, a ideia é essa, né? Correção, voltar para o curso. Correção não é vingança, né? Tem muito pai e mãe, imaturo às vezes, que mistura as coisas, né? E aí desconta a raiva lá do serviço, do trabalho, da briga de casal, da falta de dinheiro, da pandemia, né? Você está com medo, seu filho também, sua esposa também, todo mundo, seus pais também. Tá cheio de gente com depressão, precisando de ajuda. Aí vai naquela hora da raiva, ele desforra tudo no filho. E aí a gente que estuda psicanálise, né, vai ver a formação aí dos psicopatas, das neuroses, da pessoa que passou por experiências desagradáveis na sua infância, e aí desenvolve um monte de problema causado pela família doente, disfuncional, né? E muitas vezes, infelizmente, famílias cristãs, né? Você faz uma live como essa, às vezes, ó, não tem tanta gente assim, não alcança tanta gente. O pessoal quer só o fogo e glória, né? Só o milagre. Mas não entende que a transformação do evangelho ela é dessa forma, pela palavra, né? O maior milagre de Deus é transformar o homem, só que a pessoa não entende. Então a gente não pode corrigir com a cabeça quente, não pode corrigir na hora da raiva, né? Você tem que corrigir na hora certa, né? Não está com a cabeça boa para corrigir, não faça isso. Espere o momento certo para você que já ensinou, né? Você que já ministrou o seu filho, está fazendo discipulado com o seu filho, ele já aprendeu, aí você vai ter aquela conversa, né? Filho, ó, lembra que a gente conversou? Lembra que a gente te ensinou? Pois é, cara, você errou de novo, né? E tem que ter muito cuidado, né, irmãos? Graça e paz, feliz, pastor Nilson. Tem que ter muito cuidado para a gente não transmitir a ideia do Deus, né, punidor. Eu lembro, uma vez eu estava falando para as crianças, né, na igreja, e falando assim, que tem aquela musiquinha, né, antiga, Deus está no céu olhando para você, cuidado, mãozinha, onde pega, né, cuidado, o olhinho e tal, aquela música assim, que a criança fica apavorada. Já a Lagoinha, né, canta Deus é meu amigo, e a criança precisa ter essa ideia, até porque você pode trazer terapia para toda a vida, é verdade, Anderson. Você traumatiza alguém, né? E no nosso meio ainda evangélico, pior, né? Porque quantos pais, por falta de sabedoria, coloca, né, o crédito todo, né, o crédito ruim todo para Deus, né? Ó, Deus tá vendo, hein? Ó, vai queimar, você vai pro inferno, você tá vendo não sei o quê, mas não teve o trabalho de ensinar, né, irmão? Eu fico falando assim, o culto mais importante para mim, né, pastor? Não sei, tem alguns pastores me ouvindo aí. O culto mais importante da igreja é EBD. É o culto mais importante da igreja. É onde tem gente que faz gabinetes, tantos gabinetes podem ser evitados, né, por pais que investem na EBD. Tem gente que dá um tempo da igreja, né, para descansar a cabeça. Agora mesmo, né, tem 3 meses aí que o pessoal está dando um tempo para descansar a cabeça e cuidar da família. Vamos ver se eles estão fazendo culto doméstico em casa. Vamos ver na volta, né? Como é que foi. O pessoal que vai conseguir voltar. E por quê? Porque coloca essa responsabilidade, né, para a igreja, não ensina, não faz a disciplina formativa, e aí só quer corrigir, e quando corrige, né, coloca tudo na conta de Deus. Eu lembro de uma mulher que eu conheci, que ela tinha filhos pequenos, né, evangélica, aprendeu, né, a temer a Deus e tal, mas com a cosmovisão toda equivocada. Aí o que ela fazia? Ela pegava a Bíblia para corrigir os filhos, e aí pegava a Bíblia com os filhos pequenos, junto com um cinto, ou a vara, ó, aqui na palavra de Deus tal, aí pá. O que acontece isso na psicologia? Você vai aprender. Ele vai associar, principalmente se ele for muito pequeno, né? Depois, quando crescer, ele vai associar a Bíblia à dor de apanhar. Sendo que você deve, né? A grande oportunidade que a gente tem é até o contrário. Eu falo, olha, Jesus pagou o nosso castigo. Quando você tiver que colocar o menino lá no cantinho do pensamento, que é necessário às vezes, né? A correção. Você vai poder falar, olha, é ruim, né, meu filho, ficar no castigo.
difícil, né? Ficar ali no cantinho de pensamento é pro seu bem. E lembra, ó, Jesus, ele pagou o castigo meu, da mamãe, né, o seu, do seu irmãozinho, pagou de todo mundo. Até se dar uma ideia diferente de Deus, né? No Deus que ele é, de verdade, que é o nosso herói, o nosso salvador. E não esse Deus que pune, que eu conheço um monte, talvez aí estão me ouvindo, crentes criados pelo pai e pela mãe, assim, ó, os meninos do capeta, você vai ver, vai queimar, Deus vai castigar, né? Olha o Deus que está sendo apresentado. Por quê? Muitas vezes, né? Aproveita, ó, estou 90 dias aí, igreja, né, fechada, pessoal em casa, na sua maioria. Será que o pai pegou a Bíblia para ler para o filho? Pai do Senhor Cleidson, Deus abençoe. Será que houve o culto doméstico em casa? Será que eles estão acordando lá para ver EBD junto, né? O pai pegou a lição do filho para dar uma lição, para ensinar, o meu filho, é por aqui, né? Por ali. Então, muitos distúrbios de adultos são causados na infância e muitos, tá, irmão? Eu estudo isso, estou estudando ainda. Você vai ver muito psicopata, então não sei se você já parou para ver filme de psicopata. Para você ver. Muitos dos psicopatas, eles têm dentro da sua psicopatia de dor e prazer misturado, né, loucura, eles têm muita coisa religiosa. Muitos são religiosos. Eu vi o psicopata lá religioso, né? Ele tem um temor meio louco, né? Dentro da cabeça dele lá, tudo meio funcionando errado, né? Mas muitos distúrbios causados na infância, espancamento, né? Maltrato e colocando religião no meio, né? Colocando Deus no meio, Bíblia no meio. E muitas vezes é o que eu estou falando aqui, aquele pai que não gastou tempo, né? De ensinar a Bíblia, de ler a Bíblia para o filho, né? Aquele que é levita, vocês levitas aí, né? Ah, pastor, vou tocar lá para um monte de gente. Toca para o seu filho, toca para sua esposa, toca na sua casa, né? Faz ali um louvor com a sua família. Pega a Bíblia, ensina um princípio. Eu sempre fiz com meus filhos, desde pequeno, né? Procurei ensinar eles o que eles queriam saber. Chegou a idade da curiosidade, pai, como é que é isso? Né? Eu lembro sempre que eles falavam assim, e o dinossauro? Tem? E o disco voador? É verdade? Isso acontece? O que a Bíblia fala a respeito? E são tantas coisas, né? E aí você que é pai, que é mãe, vai procurar saber. Vai procurar saber para ensinar, né? Isso é disciplina formativa, né? A formativa. A corretiva, como eu falei, ela deve ser feita com amor para você trazer de volta, né? A disciplina, a princípio, Hebreus 11, vamos lá. Hebreus 12, versículo 11. É o perigo dos extremos, isso mesmo, pastor Nilson. Ó, a disciplina, o que a Bíblia fala? Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então a disciplina, na hora que ela é feita, ela não é gostosa, né? Não é bom. Tem um livrinho que fala assim, importe-se o bastante para confrontar. Livrinho abençoado. Eu não lembro o autor, vou ver se eu lembro aqui daqui a pouco. Mas é um livro que fala o quê? Quando você se importa, você confronta. É claro que aplicando aquilo que a gente falou aqui de Gálatas 6:1, né? Com amor, com graça. Tem uns que tem o dom, né? O dom, a Bíblia até fala que aquele que tem o dom de exortar, né? Faça isso, se eu não me engano, com misericórdia. E tem gente que tem esse dom, tem gente que fala um não como se fosse um sim, né? Aquelas vozinhas mais sábia, antiga, né? Na igreja, aquela senhorinha que chama você no canto ali e coloca você no lugar com graça, né? Eu lembro muito, já ouvi muito, amava isso. Ouvi o mais velho, fala assim, meu filho, você é um menino tão abençoado. Já sabia que vinha uma ripa depois, né? Você é um menino, né, referência na igreja, uma bênção na mão do Senhor e tal. David Augsburger, obrigado, pastor Ricardo. Importe-se o bastante para confrontar. Um livro maravilhoso, que fala que quando você se importa, né, é aquele que tem coragem de falar pro irmão que ele está com mau hálito, né? Ó, você está com mau hálito. Rapaz, só amigo faz isso, né? Amigo chegado mesmo, próximo. Então essa correção, ela na hora, ela não é boa, mas ela produz fruto. A Bíblia até alerta, né? Provérbios, ó, capítulo 9, o que a Bíblia fala
sobre essa correção. Dois tipos de pessoa para ser corrigido. Vê aí que tipo você é. Você se identifica, né? Provérbios 9, 7 diz assim, ó: quem repreende o zombador traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador para que ele não odeie você. Repreenda o sábio e ele o amará. Dê instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo e ele crescerá em prudência, né? Então quando a gente ama, né? Quando a gente ama a instrução, quando a gente ama a palavra, ser cuidado, porque disciplina é cuidado, disciplina não é castigo, lembrando de novo, né? Não é tortura, não é vingança, não é excesso, né, de raiva, de ódio, nada disso. Ela tem o objetivo de trazer de volta, né, de corrigir o curso, o caminho. Então quando você corrige o sábio, ou quando você é corrigido, tenha isso como uma coisa boa, né? A pessoa que fez isso para você, ela te ama, ela se importa com você. Assim como Deus, né, corrige o filho que ele ama. E é necessário, né? Quando é pequeno, então mais ainda. Quando a gente traz aqui para o aspecto familiar, que é o que a gente está abordando aqui nesses dias, mais ainda, porque o menino, o que a Bíblia fala? Ó, Provérbios 22:15, a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela, né? Eu lembro a minha cunhada que colocava um fio de capim em cima da geladeira, um fio de capim mesmo. E ela falava com as filhas dela, assim, ó, a varinha tá ali. E disse que não precisou usar, mas a visão do fio de capim, né, aquele fio molinho, a visão do fio de capim já criava um temor. E ali tinha uma mudança, né? Porque tem horas, né? Deus às vezes ele faz isso com a gente, ele permite situações de correção difíceis, né? Você vê, Israel passou isso o tempo todo, né? As pragas lá do Egito, de Faraó e tal, e outras coisas que às vezes são necessárias, mas são feitas por amor. Na hora não é agradável. Quando alguém chama, quase ninguém, né? Não conheço alguém que na hora que você chama atenção ele fica feliz. Mas eu já tive, né, experiências, para a glória de Deus, de gente que eu chamei atenção, ficou aborrecida e passou alguns até anos. E fala assim, ó, pastor, eu quero te agradecer. Eu falei, porque, rapaz, graças a Deus, né, você fez aquela exortação, eu precisava dela mesmo. Foi importante, mudou na minha vida. E isso é tão bom, né? Às vezes é difícil, dependendo do temperamento, a gente fica na hora, né, tem aquela dificuldade de receber a exortação, o confronto. Mas a criança pequena, que tá no seu domínio ainda, você que é pai e mãe, precisa, né? A estultícia está ligada ao coração dele, não nasce sabendo. Você vai ter que fazer aquilo que eu falei, né? Primeiro a disciplina informativa e depois, se necessário, a corretiva. As pessoas hoje, você vê que na maioria, né? Facebook está terrível, o nosso país está um país super polarizado aí, principalmente no campo político, né? As pessoas não conseguem conversar e daqui a pouco já se agridem, já, né, perdem a graça, quebram os princípios bíblicos todos. Eu aprendi, né, com pai, com mãe, falei assim, ó, se vê uma pessoa de cabelo branco mais velho, respeita. Hoje as pessoas não respeitam mais, né? A gente que é pastor, irmãos, né, eu tenho muito contato, eu já falei isso aqui antes, com pessoas católicas, como eles têm temor, né? Como respeitam o pastor. Os católicos respeitam o pastor mais do que os evangélicos, né? Hoje a pessoa fala, presbítero, diácono, não interessa. Se eu tiver certo, se tiver errado. É engraçado que a Bíblia, né, precisa ensinar aos nossos filhos. A Bíblia fala assim, respeita aos senhores bons e aos maus também. Não, mas ele está errado, né? Mas existe uma maneira de fazer isso, né? Ao mais velho. Como é que você fala com o seu pai, com a sua mãe? E a gente precisa, né? Hoje as pessoas não aceitam mais a correção. É claro que é um sinal dos tempos também, né? A Bíblia fala que os homens nos últimos dias irão de mal ao pior, enganando, sendo enganado, irreconciliáveis, né? Gananciosos, presunçosos, amantes de si mesmo, mais do ventre do que de Deus. Mas enquanto a gente tem o acesso aos nossos filhos, e é o nosso assunto, família, né? Ministre, né? Discipline o seu filho primeiro, formando, e depois, se necessário, corrigindo. A correção bem feita vai produzir, o que a Bíblia fala aqui
em Hebreus, o nosso texto base, né? Hebreus 12. O que acontece? Ela é amarga, né? No primeiro momento ela não é gostosa, mas o que fala? Porém, mais tarde, né, a parte B do versículo 11, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Justiça em que sentido? Em que alguém bem formado, né, bem disciplinado, ele vai procurar ser justo em todas as suas ações. Né? Claro que a gente é pecador, a gente falha, né, mas a gente busca o conserto. Quando Paulo fala assim, nós que somos perfeitos, e logo na sequência ele diz assim, nós que não somos, né? Parece que é uma contradição, mas eu entendo que Paulo está dizendo o seguinte, mesmo que você quando erra busca acertar, você está no caminho, né, de ser perfeito, como ele fala. Essa é a perfeição, né? Eu erro, mas eu me corrijo, eu continuo, eu persevero, né, de glória em glória, e é assim que deve ser. Então essa pessoa que vai buscando ser justa, acertar na vida dela, porque ela teve uma boa disciplina, foi bem disciplinada, ela vai ter paz, que é uma das coisas que o mundo também hoje não tem, né? A paz vem muito da culpa. Quantas pessoas aí a gente vai para um encontro e vê na área de cura interior e amarguras, né? Perdão, briga de família, desentendimento com liderança, com igreja, mágoa e uma série de coisas, porque às vezes não foi bem disciplinada no sentido de se formar e às vezes ainda de corrigir. Hoje você vai corrigir uma pessoa, ela muda de igreja. Passei por isso várias vezes, né? Você vai, e eu adotei uma coisa assim para mim, né? Graças a Deus o Senhor tem nos honrado. Eu disciplino dizimista grande, pequeno, rico, pobre, de qualquer um, né? Para mim não faz a menor diferença. E eu já vi pastor falando, disciplina, privilegia os ricos. Rapaz, perdi tanto rico que foi embora, né? Porque a gente disciplinou, mas a gente deita no travesseiro e dorme. Por quê? Porque você está fazendo bem para aquela pessoa, né? Ela às vezes não entende naquela hora, talvez o futuro entenda, mas você tem que fazer aquilo que a Bíblia ensina. E com o filho, mais ainda, né? Quando você não disciplina o seu filho, quando você deixa para lá, né? Deixa rolar, deixa acontecer, você está demonstrando falta de amor, falta de consideração. Não vou me aborrecer com isso, não, mas você é pai para isso, você é mãe para isso, tem que gastar tempo, né? Tem que fazer isso sim. Fala, filho, vem cá, vamos conversar. Esse caminho não tá bom. Você não tá fazendo o que é certo, né? Porque a gente, né? Acontece feitos. Deus não. Deus, eu gosto de falar um negócio assim, que Deus deixa no parquinho quem pode brincar e coloca no cantinho de pensamento quem precisa. Sempre. Sem exceção. Com Deus não tem colher de chá, né? Errou, cantinho do pensamento, você fica lá. Tá na berço, aí vai pro parquinho. Mas é sempre. Deus não tem exceção. Deus não é. Os nossos pais às vezes cometem um erro, faz uma justiça, né? Não pune o irmão que errou como você gostaria, ou o pastor também, acontece. E às vezes faz uma justiça com você, né? E deixa de fazer justiça com o outro, que é injustiça também. Mas Deus não. Deus é um pai perfeito. Você vê o cara lá no cantinho do pensamento, é porque, né, ele sabe, Deus sabe o que está fazendo. Amém, queridos? Era mais ou menos isso que a gente queria falar, né? Nosso tempo está aqui no... Falta 10 minutos, mas dá tempo da gente dar o aviso e orar. Lembrando, irmãos, que para a semana a gente tem algumas mudanças, né? Eu vou orar com vocês ainda por essa questão, para Deus dar sabedoria a vocês aí de aplicar a disciplina corretamente, né? Não sai ainda, mas lembrando que para a semana que vem a gente tem algumas mudanças, né? Os nossos pastores da montanha aí estão devagarinho aí voltando com os cultos presenciais, né? Jetibá está fazendo culto de ceia, para o mês vamos fazer por quinzena, Recreio volta domingo agora, Santa Teresa no outro sábado, e por isso a gente vai mudar um pouquinho o esquema das lives, né? Só um pouco. Domingo continua como está, segunda continua a aula, terça continua a aula, mas na quarta a gente vai ter a Rede de Mulheres, né? Próximo culto da Rede de Mulheres, abrindo aí com a pastora Giovana, convide, a pastora vai trazer uma palavra aí para as mulheres, mas você que é homem pode assistir, não está proibido. Na quinta continua o culto de família, a Rede de Casais aqui comigo a princípio. Na sexta a gente vai ter as redes de homens, né? Vai acontecer as redes de homens.
No sábado, a rede de adolescente e jovens, né? De manhã continuam as lives aí de oração com Bíblia. Domingo de manhã continua EBD, domingo à noite culto de adoração. Lembrando aos irmãos, antes de orar, que você pode entregar a sua oferta de quilo aí para ajudar uma família necessitada, pode entregar a Rose e não deixe de abençoar a obra de Deus, né, irmão? Você pode entregar seu dízimo aí via Cicobi e Vila Velha PicPay ou procurar o tesoureiro. Nós ainda temos contas, né? Nós ainda pagamos água, luz, contador, no caso de Vila Velha, alarme, segurança, tem despesa de pastor, né, que estão trabalhando. Eu sei que os irmãos também estão passando um momento difícil, mas esse é o ano da fidelidade, fonte de vida, né? Deus, ele é fiel e ele tem uma promessa para nós: ser fiel no pouco e sobre muito eu vou te colocar, né? A palavra de Deus não falha. Amém? Vamos orar, né? Eu quero orar por você para que Deus te dê graça aí, porque disciplinar exige coragem, né, irmão? Tem que sair do lugar comum e ir lá para fazer isso aí. Eu quero abençoar a sua casa, a sua família. Amém? Paizinho, nós queremos te louvar nessa noite, te agradecer por cada irmão, por cada família que nos assiste. Deus, pedir que a tua graça e que o Senhor nos dê, Deus, sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento, o Senhor nos dê, ó Deus, unção necessária, Senhor, para que nós possamos disciplinar, tanto de forma formativa como corretiva, quando for necessário, Senhor, os nossos filhos, esposa, né, a esposa ao marido, Deus, aos nossos irmãos da igreja. Nos ajuda, Senhor, para que nós sejamos vaso de honra usado, ó Deus, para abençoar pessoas. Deus, que nós estejamos sempre a palavra temperada com sal, que o nosso coração esteja cheio de compaixão, Deus, e que a nossa mão esteja estendida, Senhor, para levantar, para ajudar, para recuperar, porque esse é o sentido da disciplina. Obrigado, Deus, por esse tempo. Pai, oramos pelos enfermos, Senhor, que a tua mão seja sobre cada um que estão nos hospitais, enfermarias, UTIs, nas casas. Oramos pelo Danilo aqui, Senhor, em especial, que o Senhor possa alcançá-lo, curá-lo, Senhor. O Pai, abençoa médicos, enfermeiros, abençoa o presidente da República, os governadores, os prefeitos, Senhor, os secretários de saúde, os médicos, todos que estão envolvidos, Senhor, com essa pandemia, Deus, que esse mal nos deixe, que ele vá embora, Deus. Abençoa, Pai, o Brasil, abençoa as nações, as nossas cidades, nossas casas, as nossas famílias. Pai, os pastores, fonte de vida, abençoa, Deus, pastor Éder, pastora Maria, pastor Eduardo, pastora Leone, pastor Claucione, pastora Marcionira, pastor Ricardo, Deus, e a Sara, sua casa, seus filhos. Abençoa, Senhor, cada um, os nossos líderes, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Você que chegou depois, né? Você pode voltar lá no começo para você pegar a live toda aí. Se você foi abençoado, compartilha, né, com seus amigos. Lembrando aí, amanhã ainda temos, né, a live com o pastor Ricardo Culto. As mudanças das lives acontecem a partir da semana que vem, né? Que Deus possa te abençoar, te dar uma noite de descanso, né, uma noite de refrigério, cheia de paz, e que amanhã a gente possa provar aí da misericórdia de Deus novamente. Amém? Deus abençoe cada um. Eu vou ficar um pouquinho aqui por causa do nosso famoso delay aí, esperar o tempo para não fechar abruptamente, né? Mas que Deus possa abençoar cada um. Um beijo no coração de vocês, né? Fiquem com Deus, a paz. Paz, Rafa, paz, Magna, Deus abençoe, Keter, isso que eu estou vendo aqui, Lio, Deus abençoe você, sua casa, Marcelo Silvani, pastor Nilson, mãe, benção, mãe, Deus abençoe, Mary Ellen. Podem ficar à vontade, para vocês saírem aí, não tem problema. Pai do Senhor, Luciana, Deus abençoe você também, sua casa, suas filhas, marido. Deus abençoe vocês. Deus abençoe André Araújo. Estamos com saudade, né, irmãos? Mas vamos aguardar mais um pouquinho. Tá? O interior está mais tranquilo do que a capital, né? Vila Velha ainda requer cuidados aí maiores. Mas vamos orar. Quem sabe aí julho, né? Quem sabe julho. Vamos ver como é que as coisas se desenrolam
para a gente estar junto. Mas de qualquer maneira, estamos aqui na live, né? 14 vezes por semana, 7 de manhã, 7 à noite. Deus abençoe os irmãos aí do Rio de Janeiro. Pai do Senhor e aos cariocas, né? Pastor Nilson, família. Fiquem com Deus. Deus abençoe, Olga, você e sua casa. Abração, Pastor Nilson, Pastora Sueli, os meninos aí, a igreja. Deus abençoe vocês. Tamo indo, irmãos. Vamos desligar aqui, hein?